Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos assistindo nesse encontro muito importante, onde nós estaremos tratando da teologia do reino. E hoje nós vamos tratar sobre Israel, povo de Deus, e a igreja do Senhor. Quero já deixar os meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanham, que nos dá essa honra. Nós estamos aqui no curso teológico do IBSEI, Instituto Bíblico, aqui do Centro Evangelístico. E esta aula de hoje nós vamos tratar, como eu acabei de dizer, sobre Israel e a igreja. Nós tratamos nos nossos encontros anteriores a seguinte abordagem sobre a questão do reino de Deus presente, o reino que é amanhã, no caso o reino futuro. Nós colocamos aqui também de que forma, qual era a expectativa desse reino, como que ele chega na pessoa de Jesus Cristo, ali inaugurando esse reino de Deus, ou de uma forma muito peculiar. A expectativa em Jesus Cristo começa a crescer diante do cenário que é proposto. Jesus começa a exercer esse reino através de manifestações, dos sinais, do poder, da cura, expulsando demônios. E com isso nós temos ali, digamos assim, a instauração ou a inauguração desse reino de Deus na era presente. E também trabalhamos um pouco a questão das eras, falamos um pouco da era atual no qual nós estamos inseridos, e esta era, ela sendo governada pelo príncipe deste mundo. Isso também não quer dizer que Deus perdeu o controle, ou seja, Deus ele continua governando, soberano sobre todas as coisas, mas a questão do sistema, o sistema ele é governado pelo príncipe deste mundo. E com isso nós trabalhamos também a forma de como Jesus ele chega, que é o início da mudança desta era. Você tem a chegada de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo exercendo esse reino de Deus através do seu ministério. Também nós temos o evento da ressurreição, que é um ponto muito importante desse projeto de Deus, dessa missão em Jesus Cristo, sendo realizada em Cristo a partir da sua morte e ressurreição. E falamos também do início ali da igreja em Atos dos Apóstolos, que foi muito bem colocado no capítulo de número 2. Nós falamos isso no nosso último encontro, onde a partir daquele momento, aqueles homens que foram preparados, que seguiam Jesus, que recebiam as informações, participaram dos ensinamentos do reino de Deus. Nós temos ali o exemplo clássico, né, do Sermão da Montanha, que é eu costumo dizer, um resumão do reino de Deus ali na questão pedagógica do ensinamento. E a partir desse momento, em Atos dos Apóstolos, onde a expectativa quando Jesus ele vai assuntar os céus, mas ele deixa os seus discípulos na expectativa de algo que iria acontecer, ou seja, na vinda do Paráclitos, da vinda do Consolador, daquele que iria impulsionar, potencializar tudo aquilo que fora ensinado, tudo aquilo que fora ministrado na vida daqueles homens, seguidores de Jesus Cristo. A partir disso, nós iremos perceber o avanço da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, avançando no propósito de levar a mensagem do reino de Deus. O interesse, maior nesse trabalho da igreja, e lembrando que a igreja ela não é o reino de Deus, a igreja ela leva a mensagem do reino de Deus. Sendo assim, a igreja ela é parte do reino de Deus, ela é uma peça importante no crescimento desse reino nesta era. Então,
Tratando-se desta era, a igreja é a ferramenta que Deus escolheu para poder levar essa mensagem que transforma corações. Essa mensagem, ela tem a função de trazer impacto nesta era, no coração das pessoas, na mente dessas pessoas que recebem essa mensagem. E com isso, com o avanço do reino de Deus, a igreja avançando, o evangelho do reino avançando, o reino de Deus invadindo os corações, libertando as pessoas, curando as pessoas, o reino de Deus que traz esse poder da era vindoura para esta era presente, é uma forma também de enfraquecimento do governante desse mundo, o enfraquecimento das hostes espirituais. Por quê? Porque a igreja avança e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que avança. Quando dizemos que a igreja avança, é o evangelho transformador que avança. E com isso nós podemos pensar muitas coisas acerca do que realmente é, primeiro, a igreja que leva essa mensagem e também, segundo, a mensagem que é levada. Então nós podemos pensar em muitas coisas aqui. Será que realmente a igreja hoje é a igreja que representa o reino? Será que o evangelho que se prega hoje é o evangelho que transforma pessoas, o evangelho do reino? Fica aí a pergunta para nós refletirmos e pensarmos acerca de um assunto tão importante e muito sério. Dito isso, eu gostaria de falar hoje sobre o reino, Israel e a igreja. A relação do reino com Israel não está explícita, precisa ser deduzida. Jesus ofereceu o reino a Israel, chama os judeus de filhos do reino e Israel, eleição, promessa e herança. São os pontos que nós vamos trabalhar, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro ponto é a relação do reino com Israel, que precisa ser compreendida. Tratando-se de um projeto de Deus, onde Deus se manifesta, Deus revela o seu plano, o plano redentivo, o plano da redenção. Israel é figura importante nesse projeto de Deus de resgate, de redenção da humanidade. Sendo que Israel, ao longo da sua história, Israel não consegue compreender de fato a proposta de Deus que fora dada a Abraão, que fora dada a esta família que cresce e é ser divulgado, ampliado a questão do Deus desta família que se torna depois o Deus da nação de Israel. E Israel, por conta de não conseguir compreender, ela vai sofrer ao longo da sua história, principalmente contexto de escravidão. Israel vive muito debaixo de jugo opressor. Israel, mesmo tendo um Deus todo-poderoso, um Deus que é único, um Deus que por si só já resolveria o problema de Israel, não somente de Israel, mas de todo o mundo, Israel não consegue compreender isso no primeiro momento. Então nós vamos ver por todo o curso da história de Israel sendo, vez ou outra, subjugada por povos estrangeiros, muito por conta de não estar atento à aliança feita com Deus. Eu costumo dizer que o Deus que nós lemos no Antigo Testamento não é diferente do Deus que nós observamos no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Não. A questão é que existe uma aliança que fora feita entre esse povo e Deus. E muitas das vezes, quando você quebra esse contrato, quebra esta aliança, Deus, na sua justiça, ele precisa exercer essa justiça. E muitas das vezes Israel paga esse preço por conta da quebra das alianças, digamos assim. Então, nós vamos perceber que Israel, mesmo com todo esse comportamento não muito adequado, Israel ainda assim ela não vai se perder. Israel também faz parte de todo um contexto de salvação, de todo um contexto de arrependimento e salvação para Deus. Deus também, assim como ele não abre mão daqueles que se rendem, daqueles que mesmo vindo de povos gentios, que Deus ama e resgata, Deus também não vai abrir mão de Israel, mesmo assim, por conta
de sua desobediência. Israel vai sofrer suas sanções, mas Deus sempre vai colocar para Israel e para todos a possibilidade do arrependimento. E assim, na vida cristã, na nossa vida, também é assim. As pessoas, elas cometem atrocidades, as pessoas são injustas, as pessoas agem todos os dias com muita maldade, com muita injustiça. Parece que o estoque de maldade da pessoa nunca vai acabar. Algumas pessoas agem de forma consciente, fazendo a maldade, e ainda assim, a partir de tudo isso, dobra os seus joelhos e agradece a Deus, não sei de quê, agradece a Deus de tanta maldade que se faz, como se Deus não tivesse se importando com isso. Eu tenho a certeza que Deus se importa sim, por isso Ele dá a oportunidade de se arrepender. Então, partindo da questão do arrependimento, nós iremos perceber que quando chegamos no Novo Testamento, nós temos ali o encerramento dos profetas, né, e João Batista ali como, digamos assim, o último dos profetas. E você vai ver que a mensagem ela começa a partir de João Batista também com a questão do arrependimento. O povo de Israel recebe um convite para o arrependimento. Então, sempre haverá essa proposta de arrependimento. Israel precisa se arrepender. João, ele dá esse recado. E a partir daí, nós iremos perceber que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que inaugura esse reino, né, o ministério de Jesus, ele inaugura esse reino, ele instaura esse reino, né, na sua chegada, digamos assim. O que nós temos aqui nesse cenário? Você tem o próprio João Batista tendo essa dificuldade de compreensão, porque a expectativa do povo judeu era muito grande nesse Messias que viria, esse Messias que chegaria para resolver de uma vez por todas o contexto de opressão e escravidão que Israel sempre sofreu ao longo da história. E ali, nesse período da época de Jesus, período da era cristã, ali no primeiro século, você já tem ali alguns anos antes, Israel saindo de um outro contexto de escravidão político-econômica. Agora, não somente do Império Romano, que chega muito forte, já um outro tipo de opressor, mas você tem ali na própria família dos Asmoneus, ali dos descendentes de Judas Macabeus, todo um contexto político, toda uma articulação política também de oprimir o povo, ou seja, até mesmo aqueles que fazem parte da família ou do povo judeu, eles se corrompem, eles fazem uma aliança com aqueles que são opressores e opositores ao povo de Israel. Então havia uma grande expectativa do povo judeu em um Messias que pudesse verdadeiramente representar a Deus e resolver de uma vez por todas o problema de Israel como nação que está sempre debaixo de um jugo de escravidão. Então a relação do reino com Israel ela precisa ser explicada. E Jesus dá essa resposta para João quando ele recebe os discípulos de João, ali em Mateus capítulo 4, ele recebe os discípulos de João, e os discípulos de João vão lá para ver se realmente ele é o Messias, se realmente ele é o esperado de Israel, porque a expectativa era muito grande. E Jesus começa a operar de forma que ninguém tinha operado. Jesus ele faz sinais extraordinários, ele cura as pessoas, ele expulsa demônios. Jesus ele começa a mostrar sinais, mostrar poder que vem de uma outra era, ou seja, da era vindoura, do reino estabelecido. Jesus começa a apresentar formas de como o reino de Deus se manifesta com poder e autoridade. Então, ele manda o recado para os discípulos de João e fala para João o que está acontecendo. Eles vão lá, passam um recado para João,
batista de que Jesus Cristo verdadeiramente ele é o Messias esperado e o Filho de Deus. Sendo assim, nós vamos perceber no Novo Testamento que quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele ensina aos seus discípulos, ele convoca essas pessoas e começa a ensinar sobre o reino de Deus. Jesus ele não está ensinando aos seus seguidores, não está ensinando aos seus discípulos a lei de Moisés. Jesus está ensinando algo novo que nós chamamos de boas notícias, das novas notícias do reino de Deus. Então Jesus está com um ensinamento novo. Nós iremos perceber em Marcos capítulo 1 que ele quando começa a ensinar na sinagoga, Jesus ele faz o quê? Ele começa a falar algo diferente que chama a atenção das pessoas, e quem vai se posicionar e se levantar contra aquela mensagem não é um fariseu no primeiro momento, mas quem se levanta contra aquela mensagem é alguém possuído por um demônio que reconhece que Jesus é o Santo de Israel e que Jesus, meio que ele questiona que seria o tempo de Jesus estar ali. Será que era o tempo já dele estar? Jesus surpreende, Jesus chega, o reino de Deus chega com poder e autoridade, porque aquela mensagem é uma mensagem que, para ser transmitida, precisa ser transmitida com alguém que tem autoridade. E se tem alguém que tem autoridade, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que começa a passar esse ensino. Por isso que ele mesmo diz: eis que vos dou poder e autoridade para realizar tais feitos, seja eles espirituais, de ordem física. Por quê? Porque a palavra, essa palavra tem poder, a palavra é o evangelho que transforma. Então, a mensagem que traz poder e transforma, que ilumina o ambiente, que preserva como sal, é a mensagem do evangelho. Se existe poder e autoridade, está em Jesus Cristo atuando, o Espírito Santo, na vida daquele que leva essa mensagem, que transmite essa mensagem. Então, por si só, a lei não resolvia os problemas de Israel, mas o que trouxe modificação, que trouxe mudança na vida das pessoas, na mente e no coração, é o evangelho que transforma, o evangelho de Cristo. Então, essa mensagem, ela fica muito clara, muito clara diante de todo esse cenário que nós estamos falando no contexto de Israel e a igreja que ainda não surgiu. Então, Israel, para muitos, talvez de uma forma equivocada, acreditam que Israel se perdeu ou que Israel deixou de ser alvo da misericórdia de Deus. Não, pelo contrário, nós vamos perceber que Deus sempre tem um olhar carinhoso e especial por esta nação, por esse povo que ele mesmo diz que é povo dele. Israel é povo de Deus legítimo. Tanto é que Jesus Cristo fala que primeiro ele leva essa mensagem para os judeus, para aqueles que são os descendentes de Abraão, daqueles que recebem esse direito. Então, Jesus Cristo, ele vai fazer questão de deixar isso bem claro. Então, Deus jamais abriu mão e jamais abrirá mão de Israel, como muitas pessoas pensam, que os judeus já se perderam, que agora existe um novo Israel. Um novo Israel aqui é no contexto de que os judeus salvos e os gentios serão alcançados. Então, todos eles estarão em um só lugar, em um só propósito. Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso. Então, Deus ele não abre mão de Israel como povo e como parte também desta família, dessa igreja como um todo de Deus. Dito isso, nós podemos pensar, então, como que se dará essa junção? Primeiro, olhando para o Novo Testamento, nós vamos perceber que agora o plano de Deus ele avança, digamos assim, ele sobe de nível. Em que sentido? No sentido de que agora o Espírito Santo ele vai entrar em ação de uma forma mais ampla na vida dessas pessoas que irão representar a igreja. A igreja é
algo criado da parte de Deus, digamos assim, para levar essa mensagem. Aqui o propósito nunca foi de criar um ajuntamento. A ideia é que ela é de algo que se movimenta. Alguém que recebe uma mensagem se torna mensageiro. Levar essa mensagem, uma vez que essa mensagem vai alcançando os corações, essa mensagem ela vai sendo amplificada. Nós iremos ver isso na pessoa de Filipe, em Samaria, nós vamos ver isso na questão de Paulo levando essa mensagem para Roma, nós vamos ver discípulos espalhados por algumas regiões, levando essa mensagem. Eles não estão ali como se fossem num assentamento, eles chegam ali, ficam e ali ficam. Não, essa mensagem ela é uma mensagem que meio que itinerante, ela vai sendo passada, e assim foi chegando essa mensagem, transformando os corações, e não perceptível de uma forma regional a princípio, mas crescendo nos corações e nas mentes. Então, uma coisa que é muito importante também, nós não podemos deixar de colocar aqui, de acreditarmos que todos serão salvos, todos serão alcançados, todos serão transformados. A vontade de Deus, segundo a palavra diz, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados por esta mensagem. Mas a verdade é que existirão alguns ou algumas pessoas que rejeitarão essa mensagem, sim. Algumas pessoas que escolherão viver os seus prazeres, as suas escolhas, né, os seus destinos, digamos assim. Algumas pessoas vão ignorar. Por isso que nós temos aqui, quando Paulo ele escreve muito bem em Romanos, capítulo de número 11, que ele coloca ali a questão da oliveira, né? Ele tem ali a oliveira, que é uma árvore só, e você tem os ramos, esses ramos que ele coloca são o povo de Israel, o povo judeu. Alguns desses ramos são cortados e jogados fora. Aí você tem a oliveira brava, que são, no caso, aqueles que não são judeus, que são pegos e são enxertados nessa mesma oliveira. Então ali tem os ramos originais, que são os judeus, e você tem aqueles que são da brava, que são enxertados, formando uma só árvore, produzindo. Só que o que é interessante é que Deus, através do apóstolo Paulo escreve só aos Romanos, ele vai dizer que Deus também tem um olhar de misericórdia para aqueles que se arrependerem. Olha mais uma vez a palavra-chave, o arrependimento. O arrependimento sendo dado mesmo por aqueles que foram cortados, que eram ramos originais, que foram cortados, que por si só não tem mais como produzir, estão secos, porém, se arrependendo, Deus tem poder. Olha só que coisa linda. Deus tem poder para pegar e enxertá-los, colocá-los novamente na oliveira. Sendo assim, você tem uma árvore só. Esta árvore é o reino de Deus representado. O reino de Deus que abarca tanto os judeus no primeiro propósito, lá no Antigo Testamento, do povo escolhido, daqueles que foram disciplinados, daqueles que foram de uma forma pedagógica orientados por Deus, aqueles que foram e permaneceram firmes como judeus, creram em Cristo, permaneceram na oliveira. Aqueles que não creram em Cristo foram cortados, deixaram de fora. A oliveira brava é enxertada, que somos nós, aqueles que pela fé, aqueles que não necessariamente eram judeus, foram alcançados pela mensagem do Cristo, são enxertados. E agora nós temos aqueles que ainda assim, depois de tudo, se arrependem, sendo judeus, são realocados nesta árvore, que é muito importante. Então o reino de Deus, ele está muito ligado, principalmente ao reconhecimento de quem Deus é, ao reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo como aquele que veio e resolveu os nossos problemas, levando sobre si as nossas dores, as nossas culpas e nos dando liberdade e nos colocando ali no lugar de direito no seu reino. Isso é muito importante e fundamental. Eu coloquei aqui, eu vou até mandar para vocês também, nos slides aqui,
O reino de Deus está em operação entre os homens desde João. Foi o que eu falei aqui na questão da transição, né? O reino de Deus já está presente ali por conta de já mostrando a questão do arrependimento. Nós temos aqui que Israel não corresponde ao chamado, nós vimos isso aqui ao longo do resumo da história. Os judeus esperavam uma outra questão política de um reino, mas Jesus Cristo ele coloca também a questão do arrependimento, que é fundamental para aqueles que precisam crer e ter essa fé em Deus. Então a fé em Deus é um requisito fundamental de relacionamento com o reino de Deus. Então a igreja era inicialmente criada por Cristo, formada inicialmente pelos judeus que aceitaram a nova visão do reino, está lá em Mateus 16. E a missão do Messias é trazer o reino aos homens. O que é legal, eu costumo sempre dizer, vou repetir essa frase, que o reino invadiu o domínio de Satanás, ou seja, trazendo libertação. Você tem a esperança de um libertador que era muito forte e chegou de fato, esse libertador chegou e resolveu o problema, libertando os homens das garras do Satanás. E você tem Jesus, que como ele vence essa batalha, isso aqui é sensacional, ele chega com humildade, ele sofre, ele morre. Ele não era o Messias como os judeus esperavam. Olha só que interessante, os judeus esperavam um Messias político, forte, descendente do trono de Davi, que iria montar novamente o seu exército, iria conquistar de uma forma geográfica um território imenso que fora dado por Deus. A expectativa era muito grande. No entanto, Jesus ele vai na contramão de tudo isso. E você tem também aqueles que esperavam que Jesus fosse resolver de uma outra forma, que Jesus ele pudesse ser o Filho de Deus. Sendo ele o Filho de Deus, ele viria majestoso, viria de uma forma que chamasse a atenção de todos e todos pudessem contemplar a divindade de Jesus, vendo que Jesus realmente é aquele que veio da parte de Deus dos céus. Jesus ele não mostra isso nem para os judeus na questão política, na questão do poder bélico, e nem também aquela figura divina, angelical, que todos esperavam. Não, Jesus ele vem na condição humana, pobre. Jesus vem de uma forma até surpreendente. Jesus não tinha formosura, Jesus veio em contexto de sofrimento. Desculpa. E Jesus ainda vai morrer numa cruz, que é um escândalo. Então, de um lado ou de outro, é uma decepção. Decepção para aqueles que têm esse olhar pautado na questão humana. Mas Jesus ele nos dá um ensinamento em tudo isso. Ele mostra que ele assume nosso lugar, sabe das nossas dores, das nossas dificuldades e da nossa incapacidade de se aproximar de Deus. Jesus ele consegue resolver o nosso problema. Olha que coisa bacana. Então, os discípulos e a igreja, o convívio mais próximo com Jesus foi modificando o entendimento deles. Nós falamos isso daqui. O reino foi estendido a todos. O Pentecoste, a igreja teve início. O reino estava ativo no mundo por meio da igreja. Então, ou seja, nós partimos desse princípio. O reino de Deus hoje, ele continua ativo. Mas de que forma, pastor? Ele continua ativo por meio da igreja. Agora, preciso abrir um parênteses aqui, é de que ele está ativo na igreja que crê nessa mensagem. Ele está ativo na igreja que comunga desta fé, dessa igreja que avança, dessa igreja que tem um relacionamento profundo com o seu próximo. De uma igreja que foge, que vai além das quatro paredes, de uma igreja que vai além das luzes da ribalta, como diz o meu grande amigo, pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, nas suas mensagens, ele não está preocupado com as luzes, com o sucesso, com a performance. Não, essa igreja, ela avança no sentido de que o evangelho avança, a mensagem ela avança. Então, a igreja
O reino está ativo no mundo por meio da igreja. Essa igreja consciente, essa igreja que tem esse entendimento desta missão, é de fato a igreja que avança. E o reino? O governo redentor divino manifesto em Cristo. Qual é o propósito desse reino? O propósito é único, de derrotar o mal. A igreja, o reino, ele tem esse poder de destruir. Eu me lembro que no nosso encontro passado eu usei o termo do amarrar o valente, né? Quem que tem poder para fazer isso? É o poder do reino de Deus. A manifestação do reino em Jesus Cristo, ela avança, ela liberta as pessoas que estão presas. Então, a mensagem do reino, ela tem poder para enfraquecer o reino opositor, quebrar o sistema desse mundo. A esfera em que as bênçãos são vivenciadas, que receberam, foram resgatados das trevas. A igreja, ela vai governar com Cristo. A igreja é o meio pelo qual o reino opera no mundo. A igreja, ela é a metáfora da oliveira. Então nós temos aqui um instrumento do governo dinâmico de Deus no mundo. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, qual é a mensagem que nós tiramos desse contexto de reino de Deus, igreja e reino desse mundo? Primeiro, a obra já foi realizada. Jesus Cristo, ele já veio, ele encarnou, ele viveu o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E Atos capítulo 1, depois de Jesus estar alguns dias com aqueles discípulos, Jesus, ele é levado aos céus e há uma interrogação e uma pergunta de que como que vai acontecer? Será que ele vai voltar? E os anjos que ali estão vão dizer, não, da mesma forma que você está vendo ele ir, ele vai voltar. Sendo que a sua vinda, e nós falamos isso no encontro, ela vai ser realizada de alguns acontecimentos. Esses acontecimentos precisam estar bem claros. Então nós já avançamos na encarnação, na ressurreição, e agora é tempo, acredito eu, que os sinais estão aí da parúzia, ou seja, da volta de Cristo. Isso é muito importante. E com a volta de Cristo nós temos a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e nós teremos ali aquele período dos 1000 anos em que Cristo governa. Só que nesse período de 1000 anos, Satanás ele é amarrado e lançado ao abismo. Então, nesse período de 1000 anos, Jesus Cristo ele vai estabelecer o reino e, ao final, Satanás ele é solto e, assim, de uma vez por todas, vai ser vencido e lançado ao inferno, digamos assim, uma vez por todas. Então, esse reino vai ser entregue a Deus, vai ser entregue por Jesus Cristo a Deus, entregando de fato aquele que realmente governa sobre todas as coisas e assim vivendo um reino de justiça, paz, um reino de glória, um reino de vida abundante, vida eterna. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã que me assiste, meu irmão, que vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo, que vale a pena levar a mensagem que transforma. Fica aqui nessa nossa aula de número 3, que o Evangelho ele continua transformando vidas. O Evangelho continua salvando pessoas. O Evangelho continua libertando pessoas. No nosso próximo encontro nós iremos falar muito sobre esse aspecto. Nós vamos falar do poder, nós vamos falar das manifestações do reino no dia de hoje, em tudo isso que está sendo falado, de como nós entendemos o contexto atual da igreja. No nosso próximo encontro nós vamos abordar essa questão do reino presente. No dia de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa realidade de fé, os nossos enfrentamentos e qual a expectativa da igreja de hoje em relação à vida eterna, da igreja de hoje em relação ao reino futuro, da igreja de hoje em relação a entender de fato o que é o poder de Deus, o que é a igreja e quais são os nossos inimigos de verdade. Lembrando que as pessoas
seja elas quais forem, são alvo da misericórdia de Deus e a vontade de Deus é que todas elas sejam alcançadas. Por mais que essas pessoas não se enquadrem dentro do perfil ético que nós cremos, por mais que essas pessoas não comunguem do mesmo pensamento, das mesmas ideias, talvez culturalmente, talvez até mesmo ideologicamente, mas todas são, de fato, alvo da misericórdia de Deus. E a igreja compreendendo isso, a gente consegue avançar. Vamos juntos procurar entendermos, na próxima aula, qual é a nossa missão hoje enquanto igreja, o que Deus tem falado ao coração dos pastores, o que Deus tem falado ao coração da igreja e qual o caminho que nós estamos seguindo. Será que é o caminho que leva a Deus ou o caminho largo que conduz à perdição? Precisamos entender um pouco mais sobre essas questões daqueles que serão salvos e daqueles que irão se perder. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida também, a sua casa, e querendo Deus, estaremos juntos de forma presencial aí nessa igreja linda, onde todos são ótimos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.